Oi, gente, vim falar uma passagem que está em Jó, capítulo 38. Jó, a gente sabe a história de Jó, que Jó perdeu tudo que ele tinha, perdeu a família, perdeu o dinheiro, perdeu tudo que ele tinha. E nos capítulos de Jó, a gente vê que muitas pessoas vão dar conselho a Jó, vão falar com Jó. A própria mulher fala para ela amaldiçoar a Deus, mas ele diz: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas em meio a esses tempos, ele passa por momentos difíceis, porque ele tinha perdido tudo que ele tinha, então ele estava fraco, estava frágil, e muitas pessoas estavam dando conselhos a ele, mas Deus estava em silêncio. Mas no capítulo 38 de Jó, Deus fala. Então o Senhor respondeu a Jó, através do redemoinho de vento, e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Gente, Jó, ele não questionou a Deus, mas eu acredito que no coração ele poderia estar aflito, meio que perguntando o porquê ele estava passando por aquilo. Muitas das vezes a gente está passando por situações difíceis e a gente questiona Deus, questiona o porquê Deus a gente está passando por isso, mas assim, nem sempre a gente vai entender. Mas assim, Deus, ele sabe de todas as coisas, então assim, quem somos nós, pós-cinza, para questionar o Criador, para questionar o porquê estamos passando por isso? Porque Deus, ele sabe de tudo, nada acontece sem a permissão do Criador. E simplesmente a gente questiona tanto a Deus, fala tanto das coisas de Deus, questiona até a existência do próprio Deus. E Deus, ele fala: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Nós achamos que por sermos estudiosos, ou que por saber de algumas coisas, a gente acha que sabe de tudo. Mas Deus olha de lá de cima e fala: meu Deus, eu mesmo. A gente acha que sabe, mas na verdade a gente não sabe de nada. Deus, no versículo 4, Deus diz: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Declara se você tem entendimento. Deus fala umas perguntas assim para Jó que realmente nenhum ser humano sabe. Porque assim, quem somos nós, gente? A gente questiona muitas das vezes Deus, sabe? Fala quando a gente tá passando por situações difíceis, a gente não entende, porque nem sempre a gente vai entender, mas a gente tem que confiar, sabe? Porque tem muitas das vezes na nossa vida é assim. Jesus disse: no mundo vocês terão aflição, mas tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A maioria das vezes a gente não vai entender o porquê a gente está passando por alguma situação difícil, mas o que a gente tem que fazer é confiar em Deus, entregar nas mãos de Deus. Eu sei que é difícil, porque não é fácil, porque a gente quer controlar tudo, né? A gente quer controlar tudo, mas Deus que tem o controle de tudo. E as nossas preocupações vai fazer que o dia de 24 horas aumente uma hora? Não. Então assim, Deus, ele já escreveu o início e o final da nossa vida, não adianta a gente se preocupar, pois ele já sabe o final. Ele é Gênesis, ele é Apocalipse, ele é o princípio e o fim. Tem uma passagem aqui no versículo 10 do capítulo 38 de Jó, que Deus, ele fala: onde você estava quando eu falei para o mar para ele chegar até o limite e não passar disso? Então assim, ele sabe de tudo, ele tem o controle de tudo. Então o que adianta a gente questionar, a gente bater cabeça, a gente quebrar cabeça, sendo que Deus, ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Ele que criou os céus e a terra, com o sopro da boca dele a gente para de existir. E no final, quando Deus, ele faz várias perguntas para Jó, da criação, da grandeza de Deus, Jó diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A gente entende que nós somos o barro e ele é o oleiro. É ele que molda a nossa vida. É ele que tem o controle da nossa vida. Então, quem somos nós, gente? A gente é simplesmente pó. A vida da gente, como diz a Bíblia, é como uma neblina que logo se passa, logo se dissipa. E o que vem depois? Sabe? Isso que a gente tem que se preocupar. Buscar a Deus, entregar a nossa vida a Jesus, porque ele que é o caminho. Não existe outro caminho, não existe outro Deus, não existe outro santo, somente Jesus. Então, o que é a nossa vida, né? Nós somos pó, nós achamos que somos muitas coisas. É porque o ser humano vive como se nunca fosse morrer, né? A gente nunca levanta: meu Deus, eu vou morrer hoje. Não, a gente não é assim. A gente acha que não vai morrer nunca, mas a gente vai um dia. Então, o que a gente tem que fazer é entregar nossas vidas na mão do Criador, porque ele sabe de todas as coisas. E não questionar, porque assim, não questionar a Deus. Tem uma palavra de Deus que está em Jó que diz assim:
que se queixa o homem, senão pelos seus próprios pecados? A gente questiona tanto a Deus. Oh Deus, por que a gente tá passando por isso? Eu vou me queixar de quê? Se eu tô colhendo o que eu plantei? A gente ainda, realmente tem pessoas que ainda vai até além. Por que eu tô passando por isso? Até xinga a Deus. É a colheita. Então, não questione a Deus, sabe? Ele é o dono de tudo. Ele que fez os céus e a terra. E o mundo está nas mãos de Deus. Então, confie em Deus. Entregue sua vida a Deus, que Ele vai cuidar de você. Amém? Em nome de Jesus. Que essa palavra possa entrar no seu coração e produzir frutos e mais frutos, pois a palavra de Deus ela não volta vazia. Em nome de Jesus.